paz, família de Deus. Não há um lugar melhor para estar do que a presença de Deus. É nesse lugar que nós nos sentimos muito bem. Eu convido você a abrir as Escrituras no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nas EBDs desse ano, em fevereiro, nós fizemos algumas ministrações a respeito de louvor e adoração. Em março, sobre oração e jejum. Abril, consagração. E esse mês estamos falando sobre unção. Todos esses temas estão ligados e eles estão associados ao crescimento da nossa vida cristã, amém? Irmãos, é possível ser um crente raso, é possível ser um crente entregou a vida para Jesus, frequento alguns cultos, marco lá meu cartãozinho, dou até meu dízimo e oferta, mas a qualquer chacoalhão da vida, ou a qualquer ataque das forças do inimigo, esse cristão se vai. Eu não sei se procede o número que eu vou te dizer, né? Me perdoe se ele não for exato, mas assim, a gente ouve pregadores dizerem, eu não vou dar porcentagem então para não errar tanto, né? Mas a gente ouve bastante pregadores dizerem que uma boa parte das pessoas que estão dentro dos presídios são, como que eu posso dizer, ex-cristãos, ex-convertidos, ex-religiosos, eu não sei, de verdade eu não sei nem como classificar isso. Diz que uma grande parte dos moradores de rua, quando são abordados, eles conhecem cânticos, conhecem versículos, conhecem a Deus, de ouvir falar, de frequentar. E por que tantos, volto a dizer, não sei nem como classificar, mas por que tantos ex-cristãos ou ex-crentes, ex-frequentadores de igreja, ex-filhos de pastores, ex-filhos de diáconos? Não, isso não deu certo. Desculpa, peraí, porque não dá para ser esse filho, né? Desculpa, não foi bem colocada. Mas você entende? Porque ser um cristão raso é possível, irmãos. É possível num dia de apelo. Nós já vimos aqui pessoas virem até sem apelo. Deus tocou no coração dela, ela veio, ela chorou, ela se entregou. Alguns deles nós nunca mais os vimos, mas amém. Pode ser que ele se entregou naquele dia e depois continuou, né? Na carreira dele. Mas há um perigo muito grande de termos uma vida cristã rasinha, uma vida cristã sem Deus, uma vida cristã sem intimidade com Ele, uma vida cristã sem consagração, uma vida cristã sem a unção de Deus. Então, vamos aqui ao nosso mestre, né? Ao nosso mestre. Quem é o nosso mestre, minha igreja? Quem é o nosso mestre? Então vamos nele, né? Ele é o maior exemplo de todos. O Evangelho de Lucas 4. É muito triste o 4,14, pelo menos na minha Bíblia. É muito triste o título que está escrito aqui, né? Que eu sei que foram os teólogos que colocaram, mas está dentro de um contexto real.
não é verdade? Aqui não foi inventado, eles leram o contexto e deram um título. Na minha Bíblia está escrito assim: Jesus é expulso de Nazaré. É expulso da própria casa, né? Olha que coisa terrível. Mas não é sobre isso que quero dizer. Vamos ministrar sobre unção. O 14 diz assim: então, pela virtude do Espírito, Espírito letra maiúscula, Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando em Nazaré, Jesus Nazareno, chegando em Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler o livro. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito o quê? Vamos ler junto? O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Vamos repetir essa leitura do 18 e 19? Mas agora com bastante energia. Vamos lá. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Jesus foi ungido para fazer esses sinais, esses prodígios, essas maravilhas. Por isso que a sua fama corria, porque ele era diferente dos religiosos, ele era diferente dos sacerdotes, era diferente dos sumos sacerdotes. Ele falava com a autoridade de Deus, ele falava na unção do Senhor. E diz o 20: e cerrando, fechando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam nele, fitos nele. Então começou a dizer-lhes: olha, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Oh, aleluia! Te damos graça, Jesus. Te damos graça, Senhor, pela tua palavra revelada, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que o Senhor teve o cuidado de deixar ela escrita para chegar até os dias de hoje, aqui nos confins da terra, para que essa palavra transforme as nossas vidas, os nossos corações. Nós te agradecemos porque o Senhor veio fazer morada em nós. Nós somos tabernáculo de Deus, nós somos o templo do Espírito de Deus, e a tua unção, ela pode vir sobre as nossas vidas, a tua unção, ela pode vir. Por isso, Senhor, nos ensina a cada dia como estarmos mais perto, mais próximos, mais achegados, mais íntimos daquele que tem toda a unção, que tem todo o poder, que tem toda a glória. Ah, Senhor, nos capacita a não sermos cristãos rasinhos, cristãos, Senhor, levados por toda a doutrina, levados por conversas, levados por invenções, mas cristãos autênticos que carregam dentro de si a palavra da verdade, que tem a unção e a revelação do Deus vivo,
Nós te agradecemos e pedimos que pela sua infinita misericórdia, trabalhe no meu coração, trabalhe, Senhor, nos nossos corações nessa manhã, que eu, Senhor, que esses amados irmãos, nós possamos voltar para casa de uma maneira melhor do que a que nós entramos aqui, que nós possamos voltar para casa desafiados, que nós possamos voltar para casa querendo mais e mais intimidade contigo, Senhor, porque não há razão de viver a não ser a sua presença em nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, em teu santo e teu bendito nome, amém. O Espírito do Senhor Jeová, irmãos, será que foi à toa? Será que não foi o próprio Espírito de Deus que moveu, porque foi dada a escritura para ele, não foi ele que escolheu, não é? Diz que foi dada uma escritura para ele, tinha lá o pergaminho, abriram, e pelo menos da forma que eu entendo, foi dado a Jesus ler aquele trecho. E ele pega e começa a ler, o Espírito do Senhor Jeová está sobre... Essa palavra profética é de onde? É de Isaías 61, e ele começa a dizer, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e aí o Senhor me ungiu, e ele vai falando, por que que o Senhor ungiu, e para que o Senhor ungiu, e aí, quando ele fecha o livro, aquilo era uma realidade, aquelas pessoas estavam vendo a própria profecia, eles estavam vendo se cumprir. Diz que a hora que eles, pelo menos o que a gente lê, né, a gente consegue entender aqui, é que ele leu, e disse que quando ele foi sentar, o olho do povo estava assim, né? Estava a galera todinha de olho em Jesus. Por quê? Porque havia uma unção na palavra dele. Ele não chegou lá e simplesmente leu um texto como eles estavam acostumados a ouvir, pelos sacerdotes, pelos sumos, pelos levitas, tal, pela galera lá que ministrava. Ele não, ele leu, e quando ele sentou, disse que estava todo mundo de olho nele. E aí ele falou assim, ó, hoje se cumpriu nas vossas vidas essa escritura, se cumpriu. Vocês estão vendo aqui exatamente o ungido de Deus. Mas sabe o que é fantástico em Jesus, queridos? Que ele veio, ele aqui tem uma parte, né, descrevendo do que ele fez. E nós vamos nos evangelhos, no Novo Testamento, vai declarando muito o que o Senhor Jesus fez, mas ele disse assim, se vocês crerem, vocês farão o que eu faço. Sabe por quê? Porque assim, ele quer dizer com isso, esse Espírito que está sobre mim, esse Espírito está sobre a igreja. O mesmo Espírito que está sobre mim, o Espírito que me ungiu, ele te ungiu também, igreja. Esse é o grande segredo da igreja, porque ela não é mais uma religião, ela não é mais uma porta, mais um endereço, mais um templo, onde as pessoas chegam e fazem rituais e vão embora vazias. Não, quando nós nos congregamos, uns têm salmos, outros têm hinos, outros têm cânticos espirituais, a presença de Deus se move em nós, nós somos tocados, porque o Espírito de Deus habita em nós. A unção do Espírito de Deus está nesse lugar. Troca, por favor. Troca para mim, por favor. Um dia a gente se alinha com esses aparelhos aqui. Um dia eles vão funcionar. Tenham fé.
Enquanto a tecnologia tenta entrar em acordo com a gente, vamos abrir Mateus capítulo 25. Conseguiram achar aí? É só voltar um pouquinho, né? Mateus capítulo 25, nós vamos ler do 1 ao 12. É o sermão profético, aqui é o próprio Jesus fazendo esse ensinamento num sermão profético, e o título foi dado aqui, é a parábola das 10 virgens. O verso 1 diz assim: então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram, como está escrito na sua Bíblia aí? Todo mundo é prudente? Ninguém tem versão diferente aí? Não? Tá bom. Cinco delas eram prudentes e 5 delas eram? Sério que está escrito loucas na sua Bíblia? Insensata, nécia. Mas a nossa está meio braba, né? Nossa versão aqui está dizendo 5 delas eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Diz assim: não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em vasilhas e com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo! Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: ei, não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo ido elas comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam, como está escrito na tua Bíblia? Como está escrito aí? As que estavam preparadas. As que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas e acabou a oportunidade. A porta fechou. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre. Por favor, nós já compramos o óleo agora. Nós já temos óleo, nós compramos da melhor marca. Pagamos em dólar. Verso 12. Elas clamam: Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esse texto me faz lembrar de um outro texto que diz assim: naquele último dia, muitos dirão em meu nome. Muitos dirão, não são poucos. Muitos dirão em meu nome: Senhor, eu expulsei demônios. Não levante a mão, não se manifeste, mas quantos de vocês já expulsaram demônios? Tem gente que expulsou demônio, tem gente que fez milagres, tem gente que fez maravilhas,
Mas vai chegar no último dia, e ele vai dizer assim: ei, eu não conheço vocês. São pessoas que estão dentro da igreja, são pessoas que estão dentro de um sistema, estão dentro de uma religião, estão dentro da igreja batista do Parque América, mas naquele dia ele vai dizer: eu não sei quem é você. Sabe por quê? Porque você não tem óleo, porque você tem um título, você tem uma reputação, você tem alguns dons, mas você não tem o óleo. Vamos lá. Não. Obrigado. 10 eram virgens. Irmãos, parece que hoje, na sociedade de hoje, uma moça dizer que é virgem, eu vi isso muito próximo de mim, tá? Uma pessoa dizer que é virgem, hoje é uma vergonha. Antes do tempo, um pouco mais para trás, vergonha era não ser virgem. Mas hoje parece que o certo é ser abusada. Parece que o certo hoje é ter relação no namoro. Nem namoro, irmãos, é assustador. Mas a galera vai para a balada, eles se encontram na balada, eles tomam o negócio junto e eles vão para a cama no mesmo dia. Ou nem cama usam, eles fazem na balada. Porque essa geração está deturpada e ela não sabe o que é santidade. E muitas vezes os nossos filhos são ridicularizados, as meninas são ridicularizadas, os meninos são ridicularizados, os cristãos verdadeiros, aqueles que têm uma autenticidade, diz: não, o meu pai e a minha mãe me ensinaram a ser santos, porque o Senhor disse: sem santidade ninguém vai ver Deus, ninguém vai ver a Deus. E aí, a moçada hoje, ela está deturpada. Tem cartilhas sobre sexo para criança estudar, né, professores? Cartilhas que vão explicar sobre o sexo, como faz, como deixa de fazer, etc. Mas essas mulheres aqui, elas eram virgens, todas eram virgens. E aqui, a questão de estar chamando elas de loucas, ou de imprudentes, ou de nécias, ou de... como chamou aí? Insensatas. Não é que elas eram assim, aquela doidona, não é que elas doidona, não é que elas não batiam bem, né, etc. Não, é que elas tinham falta de azeite. Elas não estavam preparadas para aquela hora. Como muitos cristãos não estão preparados hoje, estão com medo da morte. Por quê? Porque não querem estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Não queremos, irmãos. As 10 eram virgens. As 10 levavam uma vida de santidade, uma vida correta, uma vida boa, uma vida alinhada com os ensinamentos da sua família, da sua religião, etc. Aí, as que foram chamadas de imprudentes ou de loucas, quando elas veem o noivo que está se aproximando e elas falam assim: ei, pegaram assim, foram lá naqueles irmãos, que sempre tem os irmãos mais prudentes, né? Os irmãos que... E aí elas correm lá e dizem assim: ei, empresta aí para a gente, divide, seu galão está cheio. Vocês estão cheios de azeite, e a gente esqueceu de pegar da unção, a gente esqueceu o azeite, mas assim, você tem para me dar? Deixa eu abrir um parênteses, pastor, eu não vou dar o nome dele aqui, porque ele é muito famoso, mas ele diz que um dia, uma irmã chegou para ele e diz assim: ô pastor, o senhor é um homem de tanta revelação de Deus, é um homem de tanta palavra, Deus tem te ungido e você tem feito maravilhas. E ela diz assim: pastor, por favor, vem aqui, fique em pé, Serginho, por favor, pastor Serginho.
pastor, por favor, coloca a mão e transfere para mim um pouco desse poder. Jesus. E ela disse: sou. Como é que é? Transferir poder para você? Como assim? Ela diz assim: minha irmã, olha aqui, quando eu era menino, o Senhor me chamou na minha adolescência, e Ele diz, quando eu era menino, a galera ia jogar futebol e eu ia ler a Bíblia, o pessoal ia para o cinema e eu ia orar, eu busquei em Deus os dons sobrenaturais quando eu era jovem, eu recebi, e Ele sempre conta das atrapalhadas que eles tinham com os dons espirituais. Eles recebiam dons espirituais e eles não sabiam mais ou menos como lidar com aquilo, mas enfim, ele diz, enquanto a moçada estava nas festas, estava nas baladas, estavam fazendo uma série de coisas, eu estava diante de Deus, diante da Bíblia, diante da palavra, buscando poder e unção, revelação de Deus. E agora você quer que não passe de mágica, eu chegue para você e transfira aquilo que eu tive muito trabalho para receber? Tão simples assim? Ai, pastor, transfere para mim um pouco. Isso é um cristianismo de vagabundo, irmão. Desculpa a expressão feia, né? Mas não está errada não. Pessoas que vivem distantes do Senhor, não tem tempo de oração, não tem tempo na palavra, não tem tempo de se dedicar, mas elas querem ter a unção que aquele outro tem. E ele diz assim: não, minha irmã, não vou orar por você, porque o que eu tenho não é transferível. Eu não posso te emprestar, porque o que eu tenho o Senhor me deu para mim usar na obra dele, e eu não posso pegar do meu azeite e emprestar para você, minha filha. Se você quer ter azeite, você vai comprar. Vai na venda, meu filho. Vai buscar azeite para você obter. E as prudentes, até nisso, elas são prudentes, né? Elas disseram: não, se vocês estão precisando de azeite, vocês vão comprar. Nós vamos manter o azeite que nós temos. Foi o que esse pastor disse. Quer ver uma outra coisa, irmãos? Eu ouvi um outro, esse eu não vou saber pronunciar, porque é americano, eu ouvi essa semana. Deus falou muito comigo através da vida dele, depois eu vou passar para os pastores aqui. Mas esse pastor, ele disse que um cara muito usado no poder de Deus, e aí veio numa das reuniões, veio o povo para orar e tal, e a irmã chegou, né? Chegou para mim, para ele, e disse assim: pastor, o senhor pode orar pelo meu filho está nas drogas, meu filho está afundado, e ele diz assim: o senhor pode orar para Deus fazer um milagre na vida do meu filho? Ele disse assim: sim, irmã, posso orar? Mas ele diz assim: nessas 2 últimas semanas, quanto tempo a senhora orou por ele? Ela disse: pastor, peraí, eu tenho uma vida super ocupada, eu não tenho tempo para orar para o meu filho, mas eu preciso de um milagre. Ele diz: nem você ora pelo seu filho, não é ela não, tá? É que é uma mulher aqui perto de mim. Ele diz: nem você está orando pelo seu filho e quer que Deus faça um milagre extraordinário na sua vida por algo que você mesmo não busca. Você quer um estralo de mágica, você quer um estralo de dedo e Deus muda a sua história sem preço nenhum. Esse é o cristianismo de hoje. Pessoas que querem uma vida transformada sem mover uma palha. E elas disseram: olha, se vocês querem unção, tem um preço. Você pode ler comigo ali aquela frase em amarelo: a unção tem preço. De novo. A unção tem preço. Você pode falar para essa pessoa que está do seu lado aí? A unção tem preço. Viu, Elias? A unção tem preço, não é baratinho não, né? Não. Funcionou. A unção tem preço, gente. E é por isso que a gente veio aqui para estudar sobre isso. Pastor Niro falou 2 dias aqui a respeito da unção. E a unção, vamos abordar esses 3 tópicos dela, tá? Significados dela, ó. Cura.
baseado em Tiago 5,14, diz: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, e ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Essa é uma unção que ela deve acontecer com a gente. Está enfermo, chama os presbíteros e peça oração, ungimos ele. Consagração é a separação de alguém ou algo para uso exclusivo de Deus, como reis, sacerdotes, profetas, Antigos Testamentos, atualmente os ministérios. Então o Senhor ia chamar uma pessoa, né? Vamos voltar ali, deixa eu ver, vamos voltar em Samuel. Né? Deus tinha um tratado com a família de Eli. Ele tinha um tratado porque ele vinha de uma família levítica. Eles tinham uma série de mordomias para serem levitas, para serem sacerdotes, para ministrarem diante de Deus, mas eles não valorizavam isso, como muita gente hoje não valoriza os cultos, não valoriza a presença de Deus, não valoriza a palavra, não valoriza a oração, não valoriza o jejum. E eles não valorizavam, e eles desprezaram o ministério que Deus deu para eles. Mas aí, um dia, Deus manda Samuel na história daquele tabernáculo. Deus coloca um menino, e olha, irmãos, como nós podemos ser. Eu estou falando dele porque ele é meu xará, né? Mas eu me impressiono com ele, sabe por quê? Porque Samuel, ele viveu, irmão, no meio da podridão. Ele viveu no meio de um sacerdote que não ouvia mais Deus, um sacerdote que não tinha mais a unção de Deus. Ele vivia no meio dos seus filhos que se prostituíam no templo. Ele via a corrupção em todos os lugares que ele estava. Por isso, não é desculpa para nós. Eu sou assim por causa do meio que eu vivo. Não, você pode viver em qualquer lugar, porque se você quiser ser santo, você será santo. E eu também. Não importa o meio. Pastor, lá onde eu trabalho só tem ímpio. Então, meu irmão, vai trabalhar numa igreja. Porque onde eu trabalho também só tem. E nós temos que ser luz no lugar que está escuro. Não é isso? Para que luz? Se está tudo claro. É lá no meio da podridão que Deus colocou você, para você ser diferente, para você ser luz, para você ser santo, para você ser sal, para você ser lâmpada naquele lugar. Quando você entra, a galera fala assim: opa, peraí, a Honorina chegou na roda. Não fala mais de coisa errada. Os celulares que estavam passando pornografia, eles fecham, diz: porque o crente chegou, glória a Deus. O cristão, ele tem que mudar a história daquele lugar que ele está. Não é assim? É assim. Mas tem um monte de cristão 007. Cristão secreto. O cara quer ser secreto. Ele entra na moita e sai na moita, sem ninguém saber quem ele é. E quando você é confrontado, eu já contei isso aqui, mas é que está dentro do contexto. A gente estava numa mesa, numa reunião da empresa, eu acho que em Porto Seguro, alguma coisa assim. A mesa era grande, irmãos, feita lá para o pessoal da nossa empresa. E eu sentei na cabeceira, porque era o lugar que tinha. Estava todo mundo bebendo cerveja e outras coisas que eles estavam pedindo. E quando o garçom passou por mim, eu disse que eu queria um Guaraná. O cara lá do meio disse assim: ei, por que você vai tomar Guaraná? Você é crente? Eu falei: glória a Deus. Mas pastor, o pastor Disseu não está nessa mesa. O apóstolo não está, pastor Nilo não está. Eu posso tomar uma cervejinha? Posso ou não posso? Não. Pode, você que sabe. Eu estou dizendo que poder pode, mas não deve. Aí, naquele momento, parece que você passou uma vergonha, não é?
Pô, o crente! Só que sabe o que acontece? Aconteceu já comigo nessa empresa, eu estou há 15 anos lá. Nessa empresa, 2 chefes meus, e um deles é muito pervertido. Sabe o que aconteceu quando a família dele teve problema? Quando o pai dele ficou ruim, quando a mãe dele teve, quando morreu alguém na família, irmãos, me pergunta para quem que eles foram pedir oração? Para quem? Para o crente. Ele chega e fala assim: oh, eu sei que você é bem religioso, que você é cristão, cara, ora pelo meu pai, está aqui o nome dele, está aqui, ele está passando por isso, minha mãe, minha mulher, os meus filhos, quando eles precisam de ajuda, eles vão no cristão autêntico. É onde tem unção de Deus. Mas eu vou ficar ali, ó. Não, deixa antes de pular para o terceiro. Mas, por exemplo, nós vamos olhando para a igreja e de repente a gente olha alguém e o Senhor fala assim: ó, separa aquela pessoa ali para tal função. Não é? Separa ela. E quando a gente faz para separar, a gente vem, pega essa pessoa, traz ela e ora por ela, impõe as mãos, e durante muitos anos a gente derramou azeite também, e podemos continuar também, se for o caso. Amém? Posso ouvir amém? Amém. Não vai fazer mal nenhum, mas podemos não pôr também, não é? Mas a gente separa, a gente unge, a gente coloca na vida dessa pessoa, ou alguém coloca sobre a nossa vida uma nova unção. Irmãos, eu sou uma das pessoas mais improváveis de ser um cristão ou ser um pastor. Eu sou um dos mais improváveis. Eu disse algumas vezes para Deus: não conta mais comigo, chega, acabou, game over, dá um tempo. Mas estamos falando de unção, né? E um dia, o falecido, a gente estava numa vigília, eu estava numa outra igreja, e a gente foi para uma vigília, e a gente tinha saído para tomar um lanche, e ia voltar para o culto. Só que quando a gente voltou para o culto, tinha os irmãos que estavam tocando já alguma coisa, mas era assim, irmãos, não era culto não. Eles foram chegando do jantar e começaram a assumir os instrumentos, começaram a tocar, e a unção de Deus começou a fluir ali naquele ambiente, o pessoal começou a falar em línguas e tal, e nada programado, um negócio assim muito lindo. E aí o falecido apóstolo Paulo Tércio, ele começou a orar pelas pessoas e tal, e chegou uma hora e ele falou assim: você que quer uma unção nova de Deus, você que quer, e eu era fechado, irmãos. Naquele momento eu estava assim: Senhor, chama o Nilo, chama o Elias, chama outro, eu estou de papo cheio, para mim não dá. Mas eu não sei, irmãos, alguém me empurrou, e eu cheguei lá assim, né, como quem não quer nada, fiquei lá na frente assim. Irmão, aquele pastor, ele chegou, era um dia frio, ele chegou assim, e ele tirou ele era bem grandão, né? Quem conheceu o apóstolo Paulo sabe que eles tinham uns 2 metros quase. Ele tirou um sobretudo que ele tinha, ele tirou o sobretudo, mas eu não vi, tá? Estou contando agora, que me contaram depois, né? Ele tirou o sobretudo dele, porque eu estava aqui, ó, orando, falando: Senhor, tu sabe, né? Eu estou nessa situação e tal, mas não conta muito comigo não. Deixa rolar aí, tem tanta gente boa aí, né, para o senhor chamar e tal. Irmão, eu estou lá assim, como quem realmente não queria muita coisa, mas eu estava no retiro, né, filho de pastor, meio crente, né, estava lá. Irmão, aquele camarada chegou por trás em silêncio, e ele catou aquele sobretudo dele e pôs nas minhas costas. Quando ele soltou, ele só disse assim: estou colocando uma nova unção ministerial sobre você. Quando ele soltou, que aquele negócio caiu, aquele sobretudo caiu no meu ombro, eu caí de cara no chão. Não sei quanto tempo fiquei lá. Eu fiquei um tempão orando lá, de cara no chão. Eu não conseguia mexer um dedo, eu não conseguia.
estava completamente zerado de energias. Eu lembro que já um determinado momento assim, eu olhava para o meu dedo assim, mas eu não conseguia que ele mexesse, eu não conseguia dar comando para ele. Eu estava totalmente anestesiado com a presença de Deus. Aí os irmãos viram que estava já passando um bom tempo, que eu estava naquele chão gelado de ardósia. Cataram uns 3, 4, me cataram, puseram numa cadeira, e eu parecia um bêbado. A Amanda chorava, porque o meu aspecto era de alguém que tinha morrido. Mas irmãos, daquele dia em diante, Deus mudou a minha história. Deus tem cliques na vida de muitos de vocês. Daquele dia em diante você nunca mais foi o mesmo. Ou de hoje em diante você nunca mais será o mesmo. Deus marca, Deus chama, Deus sela, Deus unge quem Ele quer. Hoje pela manhã eu estava pensando, essa noite foi uma noite que eu não dormi nem uma hora, passei a noite inteirinha acordado, então tive muito tempo para pensar, e aí eu estava, bem agora de manhã, estava me lembrando, nós temos uma família grande, de parte de pai, parte de mãe, muitos tios, muitos primos, né, muita gente, e eu estava pensando agora, fui tomar banho de manhã, tomei banho, irmãos, eu fui tomar banho de manhã e eu comecei a pensar, não sei porquê, eu comecei a pensar, quem da minha família foi chamado ao pastorado? E é uma família grande, família de cristãos. Então, queridos, Deus, Ele nos chama, e Ele nos capacita, Ele nos unge para aquilo que Ele quer fazer em nossa vida. Você crê nisso? A presença do Espírito de Deus, o óleo simboliza o Espírito Santo, atuando na vida de uma pessoa ungida. Você pode dizer amém? Amém. Lê comigo isso aqui, ó. Unção é o óleo do Espírito Santo sobre o cristão, é uma graça sobrenatural para fazer aquilo que humanamente, oh glória a Deus, essa é a unção do Espírito de Deus, capacitar as pessoas a fazer aquilo que humanamente elas não podem fazer. Oh aleluia. Porque, irmãos, a igreja é dele, nós somos dele, e se a gente se move no sobrenatural, também é tudo dele, nada é nosso. Precisamos de unção para cumprir o nosso chamado ministerial. Pastor, dá para cumprir um chamado sem unção? Dá, irmãos, dá para ter ministério sem unção. Dá para ter, dá para fazer um seminário, dá para fazer uma teologia lá, pegar uma carteirinha e assumir uma igreja. Quando alguém precisa, vai pensando no ungido aí, tá bom? Quando alguém não, vamos colocar eu, quando eu preciso de oração pela minha vida, pela minha família, pelos meus negócios, por algo do ministério, quando eu preciso de uma oração, você acha que eu vou a quem? Se eu preciso de uma oração, eu vou procurar alguém que tem óleo, eu vou procurar alguém que tem unção para orar sobre a minha vida, não é assim? Lembra mais atrás na igreja, um pouquinho mais, alguns anos atrás, da irmã do coque, lembra? As irmãs foguete mesmo, não é assim? Então, o irmão precisava de uma coisa, ele corria onde? Eu vou lá na irmã do coque, eu vou lá naquele ungido de Deus, eu vou lá naquele homem, eu vou naquela mulher, porque eu quero unir a minha fé a uma pessoa que tem unção de Deus. Eu não vou orar com alguém que não tem comunhão com Deus.
Não é assim? Se eu preciso de um conselho, eu vou procurar alguém que tem unção para me dar conselho sobre aquilo. Se eu preciso de uma ajuda, um socorro, a gente vai atrás de quem tem unção. E a gente nem pensa, irmão, dizer assim, deixa eu ver. Não, aquilo está dentro de você, você já sabe quem você vai procurar. É assim ou não é assim? Você não procura qualquer um. Quando o assunto é oração, quando o assunto é batalha espiritual, quando o assunto é guerra, quando o assunto é sério, você não vai atrás de qualquer um. Você não vai atrás daqueles que ficam de conversinha, de fofoquinha, de reclamaçãozinha aqui, coisa assim. Não, você vai atrás de ungido, você vai atrás de uma ungida, você vai atrás de alguém que tem o olho. E eu também. A gente vai procurar alguém que está na unção de Deus para orar pelas nossas vidas. E pastor, lembra quando eu falei lá atrás, lá nos primeiros slides, estava falando a respeito de, vá lá e compre. Pastor, como que eu compro unção? Primeiro, diga lá comigo, leitura da palavra. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas no começo desse ano eu disse assim, irmãos, vamos ler a Bíblia esse ano. Eu sei que tem algumas pessoas que entraram nessa embarcação comigo, e nós estamos lendo a Bíblia inteira esse ano. Opa, saiu um amém ali, outro aqui, então. Mas não precisa se manifestar não, fica tranquilo. Eu não quero envergonhar ninguém. Mas assim, quem de nós, como igreja, assumiu esse compromisso e disse, eu vou ler a Bíblia esse ano? Eu estava ouvindo um pastor ministrar essa semana também, ele dizia assim, nós fizemos uma conta, e se eu ler a Bíblia 15 minutos por dia, eu leio a Bíblia toda em 2025, 15 minutos, o que é 15 minutos para o nosso Instagram? O que é 15 minutos para o Facebook? O que é 15 minutos para o TikTok? Você já pegou o seu celular e entrou lá para ver quantas horas tem de rede social? Te garanto que são muito mais do que 15 minutos. Fale se eu não, se o que eu vou falar aqui não é verdade, você se manifesta, tá bom? Mas assim, quando a gente amanhece, o que é que primeiro a gente pega, isso aqui ou isso aqui? Deixa eu ver quantos likes que eu tenho hoje, na postagem que eu fiz ontem, daquela foto da viagem que eu fiz, deixa eu ver, só 100, é triste, mas nós estamos escravos disso, isso é uma benção, tem um monte de coisa aqui dentro, né, benção, não vou falar que não é não, até despertador essa coisa a gente depende desse negócio para acordar, mas nem assim, nem com isso, Márcio, o povo acorda para chegar no horário na igreja. Hoje faltava 5 minutos, eu falei para o Marcelo, cadê o povo? Será que vem alguém nesse culto hoje, meu filho? Faltava 5 minutos, não tinha 30 pessoas, eu estou com a fotografia aqui. Depois eu vou falar com a liderança da igreja. Eu tenho uma fotografia para falar com eles depois, é verdade, não estou brincando. Leitura da palavra. Não levanta a mão, não se manifesta. Mas estamos lendo a palavra todos os dias. Quem aqui essa semana não comeu nada? Agora que eu estou falando de comer comida. Quem essa semana não comeu nada? Nada, está em jejum desde domingo passado.
Quem aqui, por favor, se manifesta? Ninguém. Mas eu, meio que profeticamente, posso dizer que há pessoas que estão nesse auditório hoje, que não leram a palavra essa semana, e o seu espírito está pobre, o seu espírito está mirrado, porque não se alimentou, não alimentou-se da palavra de Deus. Pastor, mas eu trabalho, irmão, glória a Deus que você trabalha. Porque diz assim, vai ter com a formiga o preguiçoso. O Senhor gosta de gente que trabalha. Mas irmãos, quantos desse auditório não se manifestam? Quantos desse auditório vão ler a Bíblia com a gente esse ano, 2025? Quantos? Tempo diário de oração. Mas não é aquela oração assim, irmão. Oi, Senhor, aleluia. Oi, Senhor, me abençoa que eu vou pegar o trem agora. Eu vou dizer, Senhor, aleluia. Peraí. Aí o busão fechou a porta e foi embora. Não é esse tipo de oração, não. Que é orar? Que é orar? O que é orar? Sabe como a gente está orando? Está orando? Cadê meu celular? Achei. Irmão, estava pensando nisso hoje também. Hoje eu pensei em muita coisa. Você também? Não dormiu também? Menos, tá. Você já viu que hoje a gente está conversando? E aí, Serginho, tudo bem? Tudo bem, tá. E aí, a Sônia, como é que tá? Tá legal. E o Thiago? Tá. Não é assim? Você se sente uma pessoa respeitada quando você está almoçando com uma pessoa, você está numa reunião com ela e ela toda hora pega isso aqui para dar uma olhada? Você se sente respeitado? Então, hora de orar, longe desse treco. Eu joguei porque é carpete, tá, irmão? Fica tranquilo. E é velho também. Tira o celular de perto para falar com Deus. Porque ele faz plim, glu, 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 e paguei. E aí, a gente está falando com Deus, a gente vai dar, deixa eu dar uma olhadinha. Mas tem uma coisa pior agora, pastor Nilo. Tem um tal de Smart Watch. Então, se aquela porcaria já era ruim, com isso aqui ficou pior. O meu está desativado. Não, eu não estou com ele agora. Mas eu tenho um, mas ele é desativado do celular. Sabe por quê? Porque a gente está conversando, eu participo de um monte de reunião. Eu estou na reunião com um cara e hoje todo mundo usa um Smart, né? Um relógio conectado ao celular. Aí você está conversando, pastor, e o cara faz assim, aquela olhadinha assim. Aviso de mensagem. Aí apareceu um negócio no Instagram, ele olha. Apareceu no TikTok, ele olha. Apareceu no... Irmão. E muitos de nós estão fazendo isso com Deus. O nosso tempo para Deus é o que sobra. É o que resta. Porque a gente gasta horas e horas com essas coisas aqui. E não se conecta para receber a unção. E ela diz, se você quer unção, vocês vão comprar. Porque a unção tem preço. Unção é tempo de oração. Unção é tempo de orar em línguas sobrenaturais. E eu estava ouvindo um pastor também abençoado, ele estava falando, você já pensou nisso? Que quando você está orando na língua do Espírito, você está orando sobrenaturalmente, sua cabeça não está pensando em nada, porque você está, eu não estou entendendo nada, então a minha mente não está sabendo nada, ela está inativa, mas o meu espírito está orando. Agora, o meu espírito está orando com a mente de Cristo. Quando a gente está orando, o Espírito está orando. Ele está fazendo uma oração perfeita. Nós estamos orando então agora com a mente do Senhor. É Ele, o Espírito Santo, intercedendo, nos levando a uma intercessão perfeita na mente do Senhor.
Por isso que essa oração, ela é perfeita, e por isso eu acredito que em junho nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre as línguas sobrenaturais, nós vamos falar sobre o enchimento do Espírito de Deus, porque quando nós estamos orando em línguas, é o nosso espírito que ora com a linguagem do Espírito de Deus. E quando eu oro com a minha inteligência, ela é limitada. Vocês viram que tem uma música agora que ela diz assim: Deus ouviu conversas que você não ouviu. Deus viu coisas que você não viu, porque às vezes, quando a gente perde um amigo, perde um irmão, perde alguém da nossa amizade, do nosso relacionamento, a gente fica choroso, né? A gente fala, mas essa música, ela diz assim: olha, muitas vezes Deus removeu alguém do teu relacionamento, porque Ele ouviu coisas que você não ouviu. Ele viu coisas que você não viu. E aí, queridos, esse tempo de oração em línguas sobrenaturais é muito importante para nós, para edificação. Para que serve? Para edificação, a nossa edificação. Jejuns, a igreja abandonou os jejuns. A igreja abandonou. Olha, irmão, nós ficamos acho que mais de um mês falando, pessoal, olha, na Páscoa nós vamos ter jejum, na Páscoa vai ter jejum, na Páscoa vai ter jejum, na Páscoa vai ter jejum. Quantos de vocês vieram no jejum? Não levante a mão. Quantos vieram do jejum? A igreja abandonou o jejum. A igreja abandonou esse tempo de estar com Deus em consagração, mas ela quer poder, a igreja quer manifestações de Deus, a igreja quer o sobrenatural, mas e o preço? Qual o preço que nós estamos pagando na nossa intimidade para chegar aqui e ver o sobrenatural? Falar é fácil, mas e você já viu que quando Jesus, Pedro também fez isso, quando ele chegou, ela morreu. Tira tudo essa turma daqui que eu vou fazer um milagre aqui. Não é? Remove todos esses incrédulos aqui, porque eu vou fazer alguma coisa aqui, sem esses incrédulos. Se a igreja não for para o trono de Deus, ela é uma igreja incrédula, ela é uma igreja medíocre, ela é uma igreja vazia. E a unção, irmãos, se eu e você aumentarmos o nosso nível de consagração e de unção no Senhor, a unção despedaça o jugo. O pastor Serginho está lembrando de um caso aqui que ele trouxeram, o menino endemoniado e não conseguiram expulsar, e Jesus falou assim: e aí, que tal vocês pagarem o preço? O Senhor falou para eles: vocês precisam jejuar e orar, porque essa casta só sai com jejum e oração. E aí, pastor, e agora? Eu estou diante do demônio, e essa casta só sai com jejum e oração. O que eu vou fazer? Não, então peraí, está amarrado em nome de Jesus que eu vou orar e jejuar. E vem aqui. É assim que funciona? Sabe por quê? Porque essa casta de incredulidade só sai com jejum e oração. O que o Senhor está dizendo sobre isso? Que a nossa vida, ela tem que ser uma vida de consagração diária, porque nós vamos encontrar algumas coisas no nosso caminho que vão demandar de fé, vão demandar da nossa autoridade. A gente precisa ter a unção que despedaça o jugo. E vamos finalizando para... Você pode ler isso comigo? Esse aqui vai gravar lá para o pessoal da live, tá bom? Que também ficaram dormindo e não vieram para o culto. Vamos lá então? Uma igreja que carrega o óleo da unção, ela é conhecida no céu e temida no inferno. É uma igreja que é a voz profética. Aleluia.
Acho que a gente pode ficar em pé para falar isso. Porque, irmãos, tenha certeza que o inferno não quer que eu pregue sobre isso. Tenha certeza. Porque ele não quer que a gente se consagre. Ele não quer que o nível do óleo aumente em nós. Ele não quer. O inferno quer uma igreja oca, vazia, sem poder, sem unção. Então, vamos lá, despertando para isso aqui, para o pessoal lá da live, que está ouvindo você falar. Vamos lá? Uma igreja que carrega o óleo da unção, ela é conhecida no céu e temida no inferno. É uma igreja que é a voz profética. Aleluia! É a igreja que transforma essa nação, é a igreja que transforma esse bairro, é a igreja que transforma aquilo que ela colocar nas mãos. Aonde ela estiver implantada, ela é uma igreja profética, mas ela tem que estar cheia do óleo da unção. Vocês acham que os avivamentos que aconteceram, irmãos, no mundo, foram assim? Não. Se você olhar em toda a história do avivamento, você vai ver pessoas, igrejas que se consagraram, que se colocaram aos pés do Senhor, em jejuns, em oração, buscando uma unção poderosa de Deus, e Ele veio sobre a vida dessas igrejas, mudou a história até de países. Eu quero um dia ministrar a respeito de alguns avivamentos, que o Senhor não mexeu com a igreja não, irmãos, o Senhor mexeu com a igreja. Disse a avivamento, que quando a pessoa, ela passava pelo território, ela mudava, ela entrava dentro daquela cidade, o poder de Deus vinha sobre ela. Mas a gente fala isso todo dia. Vamos lá, transferência de unção por associação, é possível sim, alguma unção que Deus determina que a gente transfira para outras pessoas. Vamos lá? Isso é profético, Atos 8, 14, 17, vamos ler junto. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes, irmãos, quando eu queria uma experiência com o Senhor, por quê? Porque eu nasci no lar evangélico, e eu tinha uma hora que eu queria uma experiência diferente com o Senhor, e eu busquei, e algumas pessoas ungidas colocaram as mãos sobre mim, e eu recebi uma porção nova do Espírito de Deus. O que a gente chama de batismo com o Espírito Santo. Eu recebi dons sobrenaturais do Senhor, porque alguém ungido colocou as mãos sobre mim, e eu recebi da parte de Deus. Muitos de vocês receberam, porque vocês estavam numa reunião, numa vigília, em algum lugar, e vocês estavam de mão conectada, e estavam orando, e o Senhor transferiu unção. Há unções que Ele pode transferir, unção ministerial, autoridade, o Senhor pode transferir, se Ele quiser. Irmãos, esses irmãos aqui eram cristãos, eram pessoas que estavam ali servindo ao Senhor, mas eles ainda não tinham uma experiência nova com o Espírito Santo de Deus. E eu encerro nesse momento, te dando a oportunidade de ficar em pé. E se você entendeu que essa palavra foi com você, se essa palavra tocou no seu coração, e se você precisa de ter atitudes, já essa semana, a partir de amanhã, atitudes em relação à unção,
a se preparar, a se entregar, a buscar a Deus. Se você entendeu, se você está vivendo uma vida rasinha, uma vida longe, uma vida ocupada, uma vida cheia de afazeres humanos, afazeres dessa terra, mas a presença de Deus, a busca, a intimidade com Ele está pequena, está medíocre, está rasa, então você pode orar nesse momento junto comigo, porque eu tenho recebido uma porção de Deus, mas eu quero muito mais, porque Ele tem mais para me dar, Ele tem mais para te dar. Então levanta as suas mãos agora e começa a aclamar, igreja. Levanta as suas mãos, a sua voz, e começa a dizer: Senhor, eu quero mais de Ti. Vamos levantar a nossa voz, igreja. Vamos mostrar para os céus, vamos mostrar para o inferno que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa e que nós queremos mais de Deus na nossa vida. Tua igreja, Senhor, enche, Senhor, o teu povo, enche-nos, Senhor. Nós precisamos mais de Ti, Senhor. A igreja, ela é sobrenatural, a igreja, ela é poderosa, a igreja, ela é cheia do Espírito de Deus. Senhor, se move na igreja do Parque América, remova toda a incredulidade do nosso coração, remova, Senhor, todos os bloqueios que tem nos impedido de alcançar uma nova etapa, de alcançar, Senhor, o sobrenatural. Senhor, nós colocamos as nossas vidas no Teu altar e pedimos, Senhor, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor, perdoa a nossa falta de compromisso, perdoa, Senhor, a nossa falta de compromisso, perdoa, Senhor, a nossa falta de consagração, perdoa a nossa falta de consagração, perdoa-nos, Senhor, a falta da busca pela uma nova unção. Senhor, nos perdoa quando nós nos acomodamos e não temos buscado uma unção nova.
O Senhor tem uma porção nova, o Senhor tem porções novas do Teu Espírito sobre a nossa vida, e nós queremos nos render, Senhor, nessa manhã, e dizer: Senhor, perdoa-nos, mas nos capacita a viver, Senhor, o sobrenatural de Deus. Capacita-nos a viver, Senhor, na abundância da Tua palavra. Capacita-nos a viver, Senhor, os Teus propósitos, os Teus planos, tudo aquilo que o Senhor planejou para a igreja do Parque América. Ela seja poderosa em Deus, poderosa em Deus. Desperta as famílias, desperta os casais, desperta os pais, desperta os filhos, desperta essa geração, Senhor, desperta essa geração para o novo de Deus. Tira, Senhor, a Tua igreja da zona de conforto, tira a igreja da zona de conforto, tira a igreja da zona de conforto, tira a igreja da zona de conforto, e traz ela, Senhor, para um tempo novo com Deus, uma experiência nova com Deus, uma unção nova de Deus sobre nós. O poder de Deus sendo derramado sobre a vida da igreja. Uma igreja que te ama, uma igreja que te busca, uma igreja que te deseja, uma igreja que se consagra, uma igreja, Senhor, que se unge do óleo do Espírito Santo de Deus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus é conosco, Deus é conosco, Deus é conosco, Deus é conosco, Deus é conosco. Se creres, farão as obras que eu fiz, diz o Senhor. Se creres, farão as obras que eu fiz, diz o Senhor. Se vocês crerem, farão as obras que eu fiz, diz o Senhor. Se vocês crerem, serão uma igreja sobrenatural. Se vocês crerem, os milagres irão acontecer. Se vocês crerem, o Senhor vai se mover no nosso meio, porque Ele diz: se vocês crerem, se a incredulidade for retirada, Ele diz: se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. Se creres, verão a glória de Deus. Se creres, verão a unção do alto ser derramada neste lugar. E sinais, prodígios e maravilhas vão acontecer, porque Deus não mudou. Ele é o mesmo que abriu o mar vermelho, é o mesmo que fechou a boca dos leões, é o mesmo que apagou a força do fogo, é o mesmo. Por onde Jesus andava, Ele diz que todos eram curados, todos eram curados, todos eram curados, todos eram curados. Quando eles diziam: não adianta mais, ela já está morta, Jesus diz: não, ela dorme, não, ela já morreu, não, ela dorme, levanta-te, ressuscita, porque o príncipe da vida está diante de você. O ressurreto dentre os mortos está no meio da igreja. Ele é o dono da igreja, Ele é o dono da igreja do Batista do Parque América, Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono da sua vida, Ele é o dono de tudo.
E Ele se move sobrenaturalmente sobre uma igreja que crê no sobrenatural, sobre uma igreja que busca a unção do Espírito de Deus, sobre uma igreja que se move na unção do poder. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não subiu ao coração do homem o que o Senhor tem para a sua igreja, e o seu Espírito vai revelar, o seu Espírito vai revelar para aqueles que estiverem na brecha, querendo ouvir, querendo saber, querendo ver a revelação do Espírito de Deus. Quem vai se colocar na brecha hoje? Quem vai se colocar na brecha hoje? Quem vai se colocar na brecha hoje e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis a minha vida no seu altar. Quem vai se colocar na brecha hoje? Quem vai se posicionar e dizer: Senhor, conta comigo? Essa geração está corrompida, essa geração está corrompida, muitas gerações se corromperam, mas o Senhor sempre teve remanescentes, o Senhor sempre teve remanescentes na terra, Ele sempre teve profetas fiéis, Ele sempre teve homens e mulheres fiéis. Aonde estão os Samuéis dessa geração? Aonde estão os Davis dessa geração? Aonde estão os profetas? Aonde estão as profetisas? Aonde estão? Saiam da caverna, ó Elias. Quantos Elias estão presos nas cavernas? Estão presos nas cavernas. Saiam, Elias, saiam, Elias, saiam da caverna. Levanta-te, põe em pé, levanta-te nessa manhã, põe em pé, deixa o passado para trás, deixa as coisas que passaram para lá, libera perdão e viva o novo de Deus, viva o novo de Deus, viva o novo de Deus. Saia da caverna hoje, se posicione. Coloque diante de Deus e diante do altar dele todos os dons que ele já te deu. Coloque à disposição dele. Diz: Senhor, tu me capacitaste com isso, com isso, com isso, com isso, e hoje eu coloco no teu altar, eu coloco à sua disposição. Eis-me aqui, conta comigo, eis-me aqui, envia-me. Varão valoroso, o Senhor é contigo. Varoa valorosa, o Senhor é com você. O Senhor é com você. Saia da caverna hoje, saia do esconderijo hoje. Pare de malhar o trigo escondido, pare de malhar o trigo no lagar. Vá para o centro do propósito de Deus, vá para o centro da vontade de Deus, vá para o centro do propósito dEle, vá para o centro da vontade dEle, vá para o centro do querer de Deus. Saia dos esconderijos, saia dos esconderijos, saia dos esconderijos. Desperta, tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Cristo te levantará, Cristo te capacitará. Qual é o tipo de virgem que nós somos? Aquelas que estão cheias do óleo, aquelas que estão cheias da unção, ou aquelas que estão cheias da doutrina dos homens, estão cheias das teologias humanas, estão cheias das coisas que este mundo tem colocado diante dele e diante de nós. Que tipo de virgem você é? Que tipo de virgem você é? Você está preparada? Você está preparado? Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Sede santos. Sem santidade ninguém vai ver ao Senhor. Sem santidade ninguém vai ver ao Senhor. Sem unção.
Cheira candalaba cheira mahaya. Ora handala cheire conde be condalai. Marapo cheire be candela be cheire candela mahai. Ricambio tai be condala be shode cambanai. Rove cambion delle be shore cante paraia. O pecchio pia tira piazza la macandela be shoia. Cadeias e grilhões estão sendo rompidos. Estão sendo rompidos. Cadeias e grilhões estão sendo quebrados hoje. Cadeias e grilhões, amarras estão sendo desfeitas, as trancas estão sendo estouradas. Oh, recandeia, sorebecandalabayon, dalacera, candalahaya. Liberta, 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 liberta está a igreja, liberto está o povo de Deus. Rompe as cadeias, rompe as cadeias, rompe os grilhões. Ai, bacandai, anda lá. Do, serebe condabalai, anchaba cambaya. O rei, ayara sara candalai, andelebe kun. Chicapio, serebe candelebe coure candalamai. Undorebiai, saraba candelebe chucotipiai, ayala. Topianale so de cambro sharaya. Noia dulian poloyan telebicon charabo. Yo coco quere campa baba cuchei bicalena. Uya ya bokuya. A igreja de Deus, uma vez os poderosos colocaram Pedro na prisão, eles encerraram ele na prisão, colocaram muitas cadeias, colocaram muitos guardas, mas a igreja estava orando, a igreja primitiva, ela estava orando por Pedro, e o Senhor enviou o seu anjo, quebrou as cadeias, quebrou os grilhões, abriu as portas, e Pedro foi embora da cadeia, porque o sobrenatural de Deus estava ali, na igreja. O poder de Deus estava sobre a vida de Pedro, e quando ele passava, ao menos a sombra dele trazia cura, libertação, liberação do poder de Deus, por causa da unção, a unção que estava em Pedro, a unção que estava em Paulo, a unção que estava nos apóstolos, a unção que estava em Filipe, a unção que estava em Mateus, que estava em Marcos, é a mesma unção que está sobre a igreja do Parque América, porque o Cristo é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo sempre, Ele é o Cristo, o seu Espírito está na vida da igreja, essa igreja tem o mesmo poder da igreja primitiva, essa igreja tem o mesmo poder da igreja primitiva. Aleluia! O mesmo Espírito que estava na igreja primitiva é o mesmo que está nessa igreja, irmão. Deus não mudou, Deus não mudou, não é um outro Espírito, não é um Espírito moderno, não é um Espírito qualquer, é o mesmo Espírito, é o mesmo Espírito, Ele é o mesmo Espírito, oh, é o mesmo Espírito. Ele unge a sua igreja, Ele unge a igreja que está buscando, Ele unge a igreja que está procurando,
Ele unge a igreja que está se entregando, Ele unge a igreja que está jejuando, Ele unge a igreja que está lendo a palavra, Ele unge a igreja que está orando, Ele unge a igreja que está orando em línguas sobrenaturais, Ele unge a igreja que está no jejum, Ele unge a igreja que está na consagração. Ele unge, Ele unge, Ele unge. O Senhor tem um óleo novo, o Senhor tem um azeite novo para derramar sobre as nossas vidas. O Senhor tem um tempo novo para derramar sobre nós. Oh! Shara candalabashore candelama yondalabashuri andala do sedebe cambaya shuri. Oh, darabashere candelamai de condaia su. O Senhor procura espíritos sensíveis. Ele procura pessoas sensíveis à voz do seu espírito. Ele procura pessoas sensíveis às vozes do seu comando, a voz do seu comando. O Senhor tem dado comandos para a igreja, mas Ele está precisando de pessoas que estejam na brecha, pessoas que estejam na brecha, pessoas que estejam com os seus ouvidos espirituais conectados à voz do Espírito. Sai da teologia e vai para a voz do Espírito, sai das tradições e vai para a voz do Espírito, saia das coisas dessa terra e vá para a voz do Espírito. Oh, põe a tua mão no coração agora, põe no teu peito. Deus está quebrando aqui cadeias. Põe as duas mãos no seu peito, põe no seu peito. Ah, Senhor, cadeias despedaçadas agora. Ah, Senhor, quantas cadeias antigas, Senhor. Quantos altares ocultos. E o Senhor, Ele está dizendo que é só um altar. Um altar, um altar, um altar. Agora, em nome de Jesus Cristo, cadeias despedaçadas. Grilhões despedaçados agora. Toda culpa, toda acusação, toda culpa na tua vida, toda acusação, sai agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Vasilhas limpas, vasilhas limpas, vasilhas limpas, vasilhas limpas, para que desça o óleo da unção. Vasilhas novas, vasos novos, vasos limpos, vasos renovados, vasos limpos, sem acusação, sem acusação, sem acusação, sem culpa, sem culpa, sem mágoa, sem amargura, sem decepção. Em nome de Jesus, cura, 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 renovo, 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 renovo. Você tem unção de filho, você tem unção de filha, você tem unção de filho, você tem unção de filha. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar nesta manhã. Ousadia na tua vida, intrepidez na tua vida. Movimenta nos dons do Espírito. Aflora você que não falava em línguas. Começa a falar agora. Está esperando o quê? Está esperando o quê? Aleluia! Aleluia! Tem águas mais profundas, tem águas mais profundas, tem águas mais profundas. Não se contente com as águas no tornozelo, não se contente com as águas nos joelhos. Tem águas mais profundas. Vem e vê, vem e vê, vem e vê. O Senhor está dizendo: existe o tempo, e existe o tempo dos tempos. É tempo de renovo, é tempo de unção, é tempo da casa de Deus ser estabelecida. E caiam por terra agora, caiam por terra agora, caiam por terra agora todos os inimigos de Deus. Seja estabelecido a casa do Senhor. Novo tempo, novo tempo, novo tempo, unção nova e fresca na tua vida nesta manhã. Aleluia.
glória.